O segundo crime dos crimes contra a família é o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, previsto no artigo 236 do Código Penal. Contrair casamento, então, já tem uma relação com a bigamia, também envolve contrair um casamento em alguma circunstância. Induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Por quê? Porque se for um casamento anterior, é bigamia. Detenção de 6 meses a 2 anos, a pena já é bem mais baixa aqui do que na bigamia, né? Já é rito sumaríssimo, G-CRIM, transação penal. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. É bem interessante esse parágrafo único aqui, a gente vai cuidar bem dele daqui a pouco. Então, qual é o objeto jurídico desse crime? O que ele está buscando tutelar? Ele, assim como na bigamia, busca tutelar a organização familiar. O Estado, ele prevê a família como uma entidade importante, de valor social muito grande dentro da Constituição, e ele prevê também uma organização. Claro, o Estado admite várias formas de família, mas uma organização familiar é necessária. Por isso que ele estabelece impedimentos, estabelece anulabilidades, nulidades dentro de um casamento. O verbo nuclear, mais uma vez, é contrair, ou seja, é realizar, é entrar em um novo casamento. Reclama que o agente induza erro essencial ou oculte impedimento. Vamos lá conversar com o direito civil de novo. Duas pessoas querem se casar. Pode ser que elas sejam impedidas de casar, como a gente já falou na bigamia. Se elas forem impedidas de casar, esse casamento é nulo. Pode ser que o casamento também seja anulável. Quando ele é anulável? Diante de algumas situações, dentre as quais o erro essencial. O que é o erro essencial? Existem situações que talvez, se o cônjuge soubesse sobre a pessoa do outro cônjuge, ele não teria casado. Isso é um erro essencial. Eu quero me casar com alguém e eu tenho medo que se essa pessoa descobrir um certo fato sobre mim, ela não queira mais casar comigo. Eu oculto isso dela. E ela descobre depois de 1, 2 anos aquilo. Ela caiu em um erro essencial, ela pode anular esse casamento. Então, impedimentos, o casamento é nulo, não adianta, não é anulável, não vai passar um tempo e ele vai convalescer. Não, ele é nulo, ele pode a qualquer momento ser declarado, ele não vai ter validade. E no erro essencial é anulável. Minha cônjuge descobriu. Ela quer anular o casamento? Ótimo, ela tem esse direito. Ela não quer? Tudo bem, o casamento segue. Então, o artigo 1557 do Código Civil estabelece os erros essenciais que tornam o casamento anulável. E o artigo 1556 prevê que o casamento pode ser anulado por vício de vontade se houver, por parte de um dos nubentes ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. Então vamos ver o que o Código Civil traz como erro essencial. Ele traz 3 incisos para falar. Se o cônjuge descobrir isso sobre outro cônjuge depois do casamento, ele pode anular o casamento. Ele está em erro essencial. É algo muito grave, muito relevante sobre a pessoa do outro cônjuge que poderia influenciar na sua vontade. Existe um vício da vontade na celebração desse casamento. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal o que seu conhecimento ulterior torna insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torna insuportável a vida conjugal. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize de deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge da sua descendência. Então aqui a gente tem as 3 hipóteses de erro essencial. Por exemplo, imagina que um homem se casou com uma mulher. Aquela mulher descobre depois do casamento que o seu marido já foi condenado por estupro de vulnerável, por feminicídio. Ela pode anular o casamento por erro essencial. Esse rol era maior, tinha 4 incisos. O Código Civil foi atualizado e questões relativas a deficiências mentais e físicas foram retiradas. Então pode até perceber que aqui no inciso 3º, ele fala ignorância, anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência. Deficiência não é mais um erro essencial, não mais justifica a anulação do casamento. Então, se eu induzir o meu cônjuge a um erro essencial, eu estou cometendo esse crime. Se eu fui condenado por estupro de vulnerável, Deus me livre, e eu dou um jeito, eu induzo minha cônjuge a não saber disso, e ela se casa comigo, eu cometi esse crime. Da mesma forma, se eu oculto um impedimento. Os impedimentos estão ali no artigo 1521, geram a nulidade do casamento, como a gente já viu. E aqui o 1548 é bem claro, anula o casamento contraído por infringente de impedimento. Se, da mesma maneira, eu oculto o impedimento da minha cônjuge, tirando o casamento anterior, porque o casamento anterior gera bigamia, qualquer outro impedimento, eu estou cometendo esse crime. Então, se eu escondo, se eu oculto da minha cônjuge
algum item desse rol. Quem não pode casar? Ascendente com descendente, seja parentesco natural ou civil. A pessoa oculta da outra que é mãe da outra para se casar, que é filho da outra. Afins em linha reta. O adotante com quem foi cônjuge do adotado, o adotado com quem foi do adotante. É igual o inciso primeiro, mas pensando em adoção. Os irmãos unilaterais, bilaterais e demais colaterais. Sabe aquela coisa de filme que 2 irmãos se conhecem, mas não sabem que são irmãos? Se um sabe e não conta para o outro para se casar, está cometendo esse crime. O adotado com o filho do adotante, aí as pessoas casadas a gente tira, porque entra na bigamia. E o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, uma pessoa matou o cônjuge da outra e ela esconde que foi ela para se casar. Enfim, vocês perceberam que existem os erros essenciais e os impedimentos. Se há uma indução ao erro essencial ou uma ocultação desse impedimento para que haja o casamento, há esse crime do artigo 236. É esse o crime. Então, quem é o sujeito ativo? Aquele que se encontra impedido ou em erro essencial. Então, aquela pessoa que está impedida de casar com a outra ou que tem esse erro essencial em relação à outra, ela é o sujeito ativo, é ela quem comete esse crime. E é possível que ambos cometam um delito. Claro que não juntos. Um abusando de uma boa fé do outro. Então, eu tenho um certo impedimento com a minha cônjuge, ela tem um erro essencial que eu não sei, e os dois estão cometendo crime, um sem saber que o outro está cometendo. Quem é o sujeito passivo? O Estado, e eventualmente no bench de boa fé. Então, suponha que eu tenho um erro essencial, que eu tenho essas condenações graves e minha cônjuge não sabe. Ela é vítima, ela é sujeito passivo. Elemento subjetivo é o dolo de contrair o casamento com induzimento ou ocultação. A gente vai ver no próximo crime, ele é muito parecido, mas ao invés de eu fazer esse ato de induzir a erro, de ocultar impedimento, ele é mais omissivo. Então tem que ter esse dolo de contrair com esse induzimento, com a ocultação. E o trânsito em julgado da sentença que decreta a nulidade é condição de procedibilidade. Aqui a gente vai voltar lá naquele parágrafo único do artigo 236. A ação penal depende de queixa do contraente enganado, a gente vai ver isso daqui a pouco. Não pode ser intentada senão depois de transitar e julgada a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, para que eu possa processar alguém, eu enquanto Ministério Público, processar alguém por este crime, eu dependo da sentença do processo civil que decretou essa nulidade. Então vamos supor que eu escondi da minha cônjuge que eu fui condenado pelo homicídio do antigo marido dela. Para que haja a minha condenação criminal por esse crime aqui de induzimento essencial, é necessário que haja o trânsito em julgado da sentença que vai anular meu casamento com ela. Então, essa é a lógica. Ou pelo erro essencial, ela vai mover uma ação de nulidade. Uma vez transitada em julgado aquela ação de nulidade, aí sim que eu posso ser processado criminalmente por esse crime. Até lá não. É uma condição de procedibilidade. Ou seja, o crime aconteceu. Mas que haja o processamento dele, é necessário esse trânsito em julgado da sentença penal. Há uma parcela doutrinária que diz que não é condição de procedibilidade, mas sim uma condição objetiva de punibilidade. Então, para se punir é necessário, mas acaba sendo uma discussão com pouca relevância prática. O que importa é saber que não é possível esse processo, essa condenação, antes que a sentença que anula o casamento transite em julgado. E aí, por isso que a doutrina fala que não cabe a tentativa. Por quê? Tecnicamente, pensando na conduta em si, até seria possível a tentativa. Seria possível que eu tentasse induzir a erro e ela descobrisse, por exemplo, durante o casamento, imagina, na hora que falou sim, vai homologar, alguém fala, não, ele é o homicida do seu marido, aquela cena de novela. Tecnicamente é possível, materialmente falando. Mas como só é possível o processamento depois daquela sentença que declara a nulidade do casamento, por conta disso que a doutrina entende que não cabe a tentativa, porque na prática não vai ter como punir uma eventual tentativa, já que tem essa condição de procedibilidade. E uma coisa muito interessante sobre este crime, ele é de ação penal privada personalíssima. Imagina que você está na sua prova oral e o examinador fala, doutor, doutora, tem alguma situação em que a morte da vítima extingue a punibilidade? E aí você fica confuso, porque você pensa, a morte do agente é uma causa de extinção da punibilidade, prevista ali no artigo 107, em algum inciso dele. O examinador fala, não estou falando da morte do agente, estou falando da morte da vítima. Sim, essa é a única situação em que a morte da vítima extingue a punibilidade. Porque quando a gente estuda ação penal privada, a gente costuma estudar que é aquela ação que quem pode mover é a vítima, mas também seus sucessores. Caso a vítima venha a falecer, o seu cônjuge, ascendente, descendente, irmão, poderia mover a ação
desde que dentro do prazo decadencial, do prazo prescricional decadencial correspondente. Agora, nesse caso não. O dispositivo penal deixa muito claro que se a vítima morrer, acabou. Então, é um crime em que a morte da vítima extingue a punibilidade. A vítima morreu, não há mais como se punir o agente que cometeu esse crime. Então, uma ação penal privada personalíssima, ao contrário de todas as outras que a gente estuda. E a diferença dela para as outras ações penais privadas é isso, que a morte da vítima extingue a punibilidade. E a prescrição se inicia com a sentença que decreta a nulidade do matrimônio. Então, lembra que a gente estava falando? Aquela sentença que decreta a nulidade do matrimônio, ela é uma condição de procedibilidade para o processo de julgamento desse crime. Ela é o termo inicial da prescrição. Porque se eu como MP, não posso processar alguém antes dessa sentença, como é que eu vou contar a prescrição antes dessa sentença? Não há inércia. Então, a prescrição se inicia com essa sentença lá do cível que vai anular ou decretar a nulidade do matrimônio original. Assim, a gente encerra o nosso segundo crime contra a família.